Abra comigo sua Bíblia na carta 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 6, do verso 17 ao verso 21. Ao 21, capítulo 6, de 1 Timóteo. É sempre uma satisfação imensa quando chega ao fim de um livro assim, né, atravessá-lo de capa a capa com a igreja. E eu, como eu sempre costumo dizer, né, sempre que concluo uma série, espero que venham muitas outras ainda. Amém? Amém. Amém, Azar. Então vamos à leitura do texto. 1 Timóteo 6, do 17 ao 21. Ô, crianças, prestem atenção, tá bom? Maria, Catarina, Sara, Eric, né, depois esse cabelão bonito aí. Preste atenção, tá bom? Vou falar com vocês durante a pregação também, tá? Vamos ler o texto sagrado, queridos. 1 Timóteo 6, do 17 ao 21. Acompanhe com atenção, com reverência, porque esta é a palavra inspirada, inerrante, infalível de Deus. Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. E tu, ó Timóteo, guarda o que te foi confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos e as contradições do saber, como falsamente me chamam. Pois alguns, professando, se desviaram da fé. A graça seja convosco. Senhor, fala conosco, meu Deus. Seja com teu povo, preciso ouvir tua voz, seja comigo, Deus. O pecador precisa ser tua boca, Deus. Dá o teu Espírito a todos nós. Abençoa-nos, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém. A carta chegou ao fim e aparentemente tudo o que o jovem pastor da igreja de Éfeso precisava saber sobre o ministério, sobre a igreja e sobre a batalha da fé foi dito. No entanto, antes do ponto final, irmãos, o apóstolo Paulo tem ainda duas coisas em mente. No início do capítulo 6, como imagino que você deva se lembrar, ele advertiu tanto a Timóteo quanto à igreja, quanto aos perigos da riqueza e do amor ao dinheiro. Afinal de contas, nas suas palavras, os que querem ficar ricos caem em tentações e ciladas que afogam os homens na ruína e na perdição. O fato é que na igreja de Éfeso, irmãos, existiam não somente os que desejavam ser ricos, mas existiam os ricos de fato. E é a estes que Paulo dirige a palavra agora. Mas além deles, não há como terminar a carta sem lembrar a Timóteo mais uma vez do que lhe foi confiado e da necessidade dele ser fiel em seu ministério. Portanto, na noite de hoje nós vamos concluir a primeira carta de Paulo a Timóteo com o que eu chamei de as exortações finais de Paulo. Esse é o tema do sermão de hoje, as exortações finais de Paulo. O que Paulo tem a dizer ao fim de sua carta, meus irmãos, e que são ou quais são suas exortações finais. Comecemos pela exortação dirigida aos ricos, versos 17 a 19. Não confiem nas riquezas, mas busquem um tesouro celestial. Não confiem nas riquezas, mas busquem um tesouro celestial. Mais uma vez, leiamos o verso 17. Acompanhe com atenção. Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos,
nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Exortar, meus irmãos, é ordenar, é comandar, é exigir. Ou seja, não se trata de conselhos ou sugestões finais, mas de ordens que devem ser repassadas por Timóteo, este grupo de pessoas, de forma autoritativa. E que grupo é esse? Como sabemos, são os ricos do presente século. Os ricos do presente século. O que fica claro, em primeiro lugar, meus irmãos, preste muita atenção quanto a isso. Não se deixe distrair pelo choro das crianças, viu? Elas choram e param, tá bom? Não se deixe distrair. O que fica claro, em primeiro lugar aqui, é que não há qualquer reprovação aos cristãos que são ricos. Em outras palavras, não há nada de errado no fato de uma pessoa ser cristã e ao mesmo tempo ser próspera. A advertência de Paulo ao início do capítulo 6, como nós vimos, e em outras porções da Escritura, não são contra a riqueza em si, mas contra a cobiça, contra a avareza, contra o amor ao dinheiro. E tendo dito isso, nós sabemos a partir da carta que existiam cristãos ricos, mas comprometidos com o Senhor, congregando na igreja de Éfeso. Um outro detalhe muito interessante é que Paulo faz questão de reforçar que eles são ricos no presente século. Por que ele usa essa expressão, meus irmãos? É simples. Porque ser rico no presente não é uma garantia de ser rico no porvir. O apóstolo está lembrando que todas as riquezas deste mundo são passageiras e transitórias, ou como Jesus diz no Sermão do Monte, que também passamos por ele este ano. São corroídas pelas traças, são furtadas por ladrões. Então, de modo cirúrgico na sequência, Paulo identifica quais são as duas maiores tentações dos ricos. Primeira, é o orgulho. Provavelmente, irmãos, a maior parte da igreja de Éfeso era de pessoas pobres. E em razão disso, seus irmãos ricos sentiam-se superiores e pensavam ser merecedores de tratamento digno no meio da congregação. A fortuna que eles acumularam os tornaram arrogantes com os demais. Primeiro Paulo repreende o orgulho. Não sejam orgulhosos. Depois vem a segunda tentação, uma falsa sensação de segurança. Uma falsa sensação de segurança. Porque Paulo conhece a tendência dos que são ricos de confiar-se demais nas suas riquezas. E qual é o problema com isso, irmãos? Seja no século I, seja no século XXI, esta é uma verdade absoluta. O dinheiro, as riquezas são instáveis. Como nos nossos dias, tanto a bolsa de valores como o dólar, ora sobem, ora despencam, o mesmo se dava nos moldes daquela época em Éfeso. Por isso, irmãos, o conselho de Paulo é simples: não depositem toda a esperança da sua vida nos bens que possuem. Então, onde é que o rico deve colocar sua esperança? Ele diz, em Deus. Mas por que colocar em Deus? Porque Ele supre ricamente os seus segundo as suas necessidades. Porque ao contrário da instabilidade da riqueza, Deus é sempre estável, Deus é fiel, Deus é poderoso para prover ao seu povo tudo o que precisam para o seu deleite. Ele diz, não sejam orgulhosos. Não depositem esperança na estabilidade das riquezas, mas em Deus, que tudo nos supre para o nosso aprazimento. E depois das exortações negativas, Paulo também traz ordens de caráter positivo. Volte seus olhos para o texto, versos 18 e 19. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Então, se os ricos não devem colocar sua esperança nas riquezas, como então devem viver? É o que Paulo acabou de responder. Ao invés de orgulho, cristãos ricos devem ser
bondosos. E é interessante porque ele praticamente faz um jogo de palavras aqui, quando insiste que ricos devem ser ricos, só que de boas obras. Ricos de boas obras. Preste atenção. Paulo está ensinando que mais importante que ser afortunado é ser abundante na prática de boas obras. Obras estas que glorificam a Deus e que abençoam o próximo. E aqui um detalhe muito importante, preste atenção. Note que a primeira coisa que Deus requer do rico não é o dinheiro dele. É um coração servil. Pratiquem boas obras, sejam ricos em boas obras. É somente depois que Paulo nos convida a adotar um estilo de vida de generosidade. Porque uma vez que Deus os fez prósperos, irmãos, estes devem ser generosos, repartir o que possuem para suprir também as necessidades do próximo, principalmente de seus irmãos na fé. Mas talvez um rico fosse tentado a pensar, mas qual é a vantagem disso? Porque eu investiria meus recursos no cuidado com os outros. E aí Paulo apela aos sentidos desse grupo. Quando ele diz assim, os que procedem assim, e que são apenas ricos no presente século, podem se tornar ricos no futuro também. Os que são apenas ricos no presente século, se forem ricos de boas obras, generosos, podem tornar-se ricos no porvir também. No seu Sermão do Monte, irmãos, Jesus exortou seus discípulos a acumularem tesouros nos céus. Por que, você me pergunta? Porque acumular tesouros na terra é um péssimo investimento. Os tesouros da terra são passageiros, são instáveis, são transitórios. Por outro lado, os tesouros do céu, ou como Paulo diz aqui, fundamento, sólido fundamento para o futuro. Esses sim são investimentos realmente lucrativos. Esses sim são investimentos duradouros, seguros. Então, quando são dedicados às boas obras, ouça isso. Quando são dedicados às boas obras, é que os ricos se tornam ricos de verdade. É importante reforçar, irmãos, Paulo não está falando da salvação. Paulo não está ensinando nenhum tipo de salvação por meio da prática de boas obras. O que ele, na verdade, está falando é sobre a recompensa que os salvos receberão por suas boas obras. Afinal de contas, como você deve saber, no dia do juízo, todas as obras dos homens serão consideradas por Deus. E por pura graça, Deus dará o privilégio aos seus de se apossar e de se deleitar na recompensa futura e na vida eterna. Mas vamos às aplicações. Primeira aplicação, meu irmão, preste atenção especialmente nesse momento. Primeira aplicação, não deposite sua esperança nas riquezas. Não deposite sua esperança nas riquezas. Quando no Sermão do Monte, meus irmãos, quando no Sermão do Monte, Jesus ensinou que não se pode servir a dois senhores, ele sabia da nossa tendência de fazer do dinheiro um ídolo. De fazer do dinheiro um Deus para nós. Porque, sejamos honestos, nós somos tentados a confiar nas posses que temos. Somos tentados a buscar segurança e realização no nosso extrato bancário, ainda mais nesse mundo materialista em que nós vivemos, em que tudo se resume ao quanto possuímos. Onde uma pessoa é resumida ao que possui. E nós também, como os ricos de Éfeso, meus irmãos, nós somos inclinados a colocar nossa esperança na estabilidade das riquezas. Mas qual é o problema? As riquezas deste mundo são instáveis. As riquezas deste mundo são incertas, irmãos. Hoje sua conta bancária e seu patrimônio estão aí, mas amanhã podem não estar. Hoje você é rico e próspero, mas no futuro você pode não ser.
Em 1998, o ano que nasci, uma grande crise econômica e financeira abateu o Japão. 3 grandes empresários arruinados por esta crise reuniram-se em um hotel, tomaram uma bebida juntos e depois cada um dirigiu-se ao seu quarto, onde se enforcaram. Eles colocaram toda a sua confiança no lugar errado. Não é sábio, meus irmãos, colocar sua confiança no dinheiro que possui, porque não temos controle sobre o futuro, não prevemos inflação, não prevemos crises. Então, quando fazemos, nós firmamos nossa vida num fundamento frágil, arenoso. Sem contar que, de fato, sejamos honestos, as riquezas podem proporcionar muito conforto, prazer, experiências, mas elas não podem realizá-lo plenamente. Nem todo o dinheiro do mundo, meu querido, resolve o vazio existencial, a falta de propósito e a alegria verdadeira que só Deus pode dar à alma. Foi por isso que Salomão, em Eclesiastes, depois de admitir que acumulou prata e ouro, tesouros de reis, ele concluiu dizendo que tudo era vaidade. Era correr atrás do vento. Nenhum proveito havia debaixo do sol. É por isso que existem tantos milionários miseráveis neste mundo. Porque eles edificam sua vida sobre um fundamento frágil demais. Será que é como você tem vivido, meu querido? Será que é por isso que você tem trabalhado tanto? Será que é por isso que você tem trabalhado desesperadamente? Você é daqueles que busca no dinheiro a solução para todos os seus problemas, a alegria para o seu coração. Tome cuidado. Porque, como diz Jesus, é muito perigoso entesourar para si mesmo e não ser rico para com Deus. Mas o que devemos fazer então, pastor? Paulo nos deu a solução. Coloque sua confiança em Deus. Não estou dizendo que dinheiro não é importante. Não estou dizendo que não devemos trabalhar por ele. O que não podemos fazer jamais é fazer dele um Deus. Buscar nossa segurança, nosso alívio nele. Porque nós, meus irmãos, especialmente nós, temos sim um fundamento sólido, inabalável, onde firmar nossos pés diante das crises e incertezas da vida. Deus, em Cristo Jesus, irmãos, nos supre ricamente segundo as nossas necessidades. Você pode dizer um amém a isso? Amém. Deus, em Cristo, supre as tuas necessidades. Porque no fim das contas, meus irmãos, esteja com os ouvidos atentos. Não é só pelo teu trabalho dedicado, meu irmão. Não é só porque você é uma pessoa com inteligência financeira que faz os investimentos e aportes certos. Não, meu querido, é porque Deus cuida da tua vida. É por meio dele, meu irmão, que o pão nosso de cada dia, que a escola das crianças, que as contas da casa, que a gasolina do carro onde você roda para lá e para cá, a pizza do fim de semana, a pensão da aposentadoria, é tudo por meio de Deus, meu irmão. Ele é a razão da nossa prosperidade. É porque Ele reparte de suas infinitas riquezas conosco para o nosso deleite, para o nosso conforto, para a nossa segurança. Sabe o que significa? O cristão não pode ser orgulhoso. Porque tudo que ele possui vem das mãos de Deus. Então, se você que me ouve na noite de hoje, você tem confiado mais nas riquezas do que em Deus, é hora de você se arrepender e de você abandonar esse frágil fundamento que está prestes a ruir e você depositar sua confiança ou firmar-se no fundamento sólido que também nos dá esperança no porvir. Crianças, prestem atenção, crianças.
Eric, Azaf, Sara, Maria. Preste atenção, crianças. Nós vivemos num mundo... Eric, preste atenção, tá bom? Nós vivemos num mundo que diz assim, tudo se resolve com dinheiro. A gente vive num mundo onde vocês vão ouvir muitas vezes que vocês precisam crescer, trabalhar, correr atrás do dinheiro. Bem, isso por um lado é verdade, sabe por quê? Porque sem dinheiro a gente não tem muita coisa, certo? Precisamos do dinheiro para comprar comida, não é? Para pagar as contas. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. A gente não pode confiar mais no dinheiro do que em Deus. Porque é de Deus que vem o nosso dinheiro. Vocês vão crescer um dia e vocês vão ter que ter todo o cuidado para vocês não viverem como se o dinheiro tivesse mais controle na vida de vocês, fosse mais importante do que Deus. Porque, na verdade, gente, você pode um dia ser muito rico, mas mesmo que você seja rico, sabe de onde vem a nossa riqueza? De Deus. Então nunca se esqueçam disso. Tá bom, Maria? Aurora? Tá bom? Prestando atenção? Tá bom. Segundo lugar, meus irmãos, preste atenção. Sejamos ricos em boas obras e em generosidade. Sejamos ricos em boas obras e em generosidade. Recentemente eu assisti um filme muito bom, irmãos. Meu sogro tem boas indicações de filme, viu? Depois no final, se você quiser as indicações aí. Eu assisti a Lista de Schindler essa semana. Um filme excelente, irmão, baseado em fatos reais. E o filme narra a história de Oskar Schindler, que é um empresário alemão, membro do partido nazista, cuja ambição era ostentar e lucrar o máximo possível nos tempos da Segunda Guerra Mundial. A princípio, meus irmãos, ele conseguiu isso. Ele prosperou, ele ficou muito rico. Mas ele ficou rico explorando mão de obra dos judeus na sua fábrica. Mas o que aconteceu foi que Schindler começou a presenciar as atrocidades cometidas pelo regime nazista. E ele passou a usar sua influência, sua riqueza, para salvar o máximo de vidas possíveis. No fim das contas, a fábrica dele faliu. O filme termina com ele completamente quebrado e arruinado. Mas sabe o que aconteceu? Ele conseguiu remir, comprar, salvar 1.100 judeus dos campos de concentração. 1.100 judeus. Ele sacrificou o estilo de vida de ostentação dele para salvar vidas. E eu me peguei fazendo a seguinte reflexão, meus irmãos. Para que serve nosso dinheiro? Para que serve o nosso dinheiro? Será que os meus recursos só servem aos meus propósitos egoístas? A pergunta que todo cristão deveria fazer é: como é que o meu dinheiro serve ao reino? Nossa prioridade, irmãos, é buscar e fazer o reino de Deus avançar. E para isso, Ele conta com serviço, Ele conta com o nosso tempo, Ele conta com os nossos recursos, que no fim das contas são deles. Tudo dele. E preste atenção no que eu vou lhe dizer agora. Você talvez, como eu, nunca será tão rico como Oskar Schindler foi. Mas você já parou para pensar, irmãos, que Deus pode usar o nosso dinheiro para salvar pessoas também. Deus pode usar o nosso dinheiro para salvar pessoas. Como, pastor? Quando você é dizimista fiel, meu irmão, na igreja local. Quando você torna a pregação do evangelho primeiro possível aqui. Mas quando você investe na obra missionária. Quando você investe na plantação de igrejas saudáveis, meu irmão, na nossa região, você está possibilitando a pregação do evangelho e por meio dela, pecadores serão trazidos da morte para a vida. Nosso dinheiro pode ser usado por Deus para salvar almas eternas, irmãos. Além disso, se Deus tem nos abençoado muito, isso significa que deveríamos olhar com mais generosidade para as pessoas ao nosso redor. Se você ler o livro de Atos, o que eu acho fantástico no capítulo 4 é que Lucas descreve o seguinte: não havia nenhum necessitado entre eles. Na igreja, não havia entre eles um único necessitado.
E como se não bastasse, eles não só supriam os seus, eles supriam por vezes os de fora também. Quando foi a última vez que nos preocupamos com o irmão em dificuldade, queridos? Quando foi a última vez que você teve um olhar sensível para acudir, para acolher, para aliviar o sofrimento de alguém? Você precisa ter um olhar sensível, porque muitas vezes nós caminhamos com pessoas com sérias dificuldades financeiras, queridos. Pessoas literalmente com geladeira vazia. E nós não temos olhar sensível e coração generoso para suprir. É nosso dever, queridos, socorrer os irmãos em Cristo, principalmente os daqui. Tem cristão que pega, sai fazendo ação social, mas não tem um olhar sensível para os de dentro. É nosso dever, primeiro, aliviar os de dentro. Socorrer os irmãos em crise. Não seja mesquinho. Não use seu dinheiro para propósito egoísta. Seu dinheiro não serve só para o seu prazer e da sua família, meu querido. Seu dinheiro serve ao reino. E um cristão empenhado em fazer o reino avançar, ele ora, ele faz a seguinte oração: Senhor, como é que eu posso usar meu dinheiro para promover tua causa e para abençoar pessoas? Você faz essa oração? Sabe que fazemos essa oração? Como o meu dinheiro serve à causa e abençoa pessoas. E a motivação que você precisa, meu querido, é só lembrar o Evangelho. Cristo, sendo rico, se fez pobre, para que por sua pobreza nos tornássemos ricos. Este é o Evangelho. Nós éramos miseráveis, meus irmãos. Você consegue entender isso? Você era um miserável. Mas por pura graça, Deus nos salvou e fez de nós seus herdeiros. Por causa do seu pecado, você estava condenado a uma eternidade de pobreza no inferno. Mas Deus fez abundar sobre nós sua rica misericórdia. Como é que você não vai ser generoso? Como não seremos generosos também? E embora já sejamos ricos em Cristo, os que são ricos em boas obras nesta vida acumulam para si um tesouro sólido no porvir. Um tesouro sólido no porvir. Amém? Crianças, prestem atenção. Preste atenção, tá bom? Presta na hora. Quando vocês crescerem, vocês trabalharem, vocês vão receber o dinheiro, o salário, certo? Papai e mamãe recebem o salário, trabalham, vocês vão receber também. E vocês não podem gastar todo o dinheiro de vocês com vocês. Nem mesmo com a família de vocês. Vocês têm que se perguntar assim: como é que o meu dinheiro vai ajudar o Evangelho a ser pregado? Maria? Como é que o meu dinheiro vai ajudar a outras igrejas começarem? Como é que o meu dinheiro, imagina, às vezes tem na igreja, Aurora, tem na igreja pessoas que têm dificuldade de comprar o que comer, sabia? E aí a gente precisa usar o nosso dinheiro para abençoar essas pessoas. Lembrem disso. O dinheiro, tanto de papai e mamãe, como o dinheiro que vocês vão ganhar no futuro, não serve só aos nossos propósitos egoístas. Ele tem que servir a causa do Evangelho. Bom? Irmãos, vamos ao segundo ponto. Segundo e último ponto. O tema do sermão é as exortações finais de Paulo. Nós vimos que primeiro ele exortou os ricos a não confiarem nas riquezas, mas buscarem o tesouro nos céus. Segundo e último lugar, verso 20 e 21, agora ele dirige-se a Timóteo. Guarda o que te foi confiado. Guarda o que te foi confiado. Verso 20. E tu, ó Timóteo, guarda o que te foi confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos e as contradições do saber, como falsamente lhe chamam. Então Paulo começa usando uma linguagem comercial. Porque no mundo antigo, quando alguém desejava, por exemplo, viajar e manter seus bens seguros, ele os depositava ou os entregava a uma pessoa que os guardaria.
É praticamente o que acontece quando fazemos um depósito no banco, certo? Estamos confiando ao banco o dever de preservar o que nós depositamos ali. Neste caso, irmãos, é como se o próprio Deus, por meio de Paulo, estivesse confiando ou fazendo um depósito na conta de Timóteo. Mas o que foi que foi depositado na conta de Timóteo? Ou o que exatamente Timóteo deveria guardar e manter seguro? Somente o bem mais precioso que existe, que é o Evangelho, o Santo Evangelho de Jesus Cristo. Então, como ministro, Timóteo era um depositário do Evangelho, da doutrina apostólica. Era seu dever guardar a mensagem da salvação intacta, exatamente como ele havia recebido. Mas não só preservá-la intacta, anunciá-la também com fidelidade, ou seja, sem fazer alteração, sem adições ao Evangelho, sem macular sua pureza. Ele tem que pregar a verdade como recebeu de Paulo, nada além disso. Porque o Evangelho não é sua propriedade. O Evangelho pertence a Deus. Ele deve ser guardado conforme Deus requer. E essa ordem, irmãos, ela era muito pertinente pelo contexto onde ele estava, cercado de falsos mestres. E é pensando nesses falsos mestres que Paulo diz, evita os falatórios inúteis e profundos. O que é que ele quer dizer com isso? Ao longo da carta, ele descreve os falsos mestres como aqueles que insistem em fábulas profanas, em mitos e genealogias sem fim, em discussões inúteis. Para resumir, tratam-se de homens que se afastaram da verdade, que se afastaram da simplicidade do Evangelho, para insistir em um falso ensino. E do que consistia esse falso ensino? Basicamente em curiosidade carnal, em especulação em cima da Bíblia. E Paulo ainda recomenda que Timóteo se guarde quanto às contradições do saber, como falsamente lhe chamam. O que ele quer dizer, irmãos, é que os hereges aqui, eles alegavam ter um conhecimento especial do alto. Um conhecimento que Deus havia dado somente a eles. E se você já ouviu falar do termo gnosticismo, que é uma heresia surgida no século II, nós temos aqui uma forma incipiente, uma forma primitiva de gnosticismo. Mas Paulo está dizendo, isso tudo é falso conhecimento, é negação da verdade. Timóteo, não se envolva com isso. Por fim, ele termina dizendo, pois alguns, professando, se desviaram da fé. A graça seja convosco. A preocupação de Paulo tem um motivo, meus irmãos. Todo aquele que se envolveu com essa heresia acabou abandonando a verdade. Inclusive, na carta, ele menciona alguns por nome. Por exemplo, Himeneu e Alexandre. Mas Timóteo, ele deve guardar o que lhe foi confiado. Ele deve permanecer no Evangelho. E por fim, Paulo conclui a carta com uma bênção. O curioso é que, preste atenção, veja o fim do verso 21. A graça seja convosco. A carta foi endereçada a Timóteo, mas Paulo conclui com uma bênção, colocando o pronome no plural. Seja com vocês. Ele está dizendo, a carta não é só para você, Timóteo. A carta deve ser lida entre a comunidade de Éfeso. Ela é endereçada a toda a igreja de Cristo que se reúne nessa região. E se quando abriu a carta, Paulo saudou Timóteo com a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo, ele termina de modo parecido. A graça seja convosco. O que isso significa? É que somente pela graça, somente pelo favor de Deus, que tanto Timóteo como a igreja de Éfeso permaneceriam fiéis a Cristo diante dos desafios. Vamos à aplicação. A única aplicação neste ponto é dever de todo ministro guardar o depósito do Evangelho fielmente. É dever de todo ministro guardar o depósito do Evangelho fielmente. Meus irmãos, isso aqui é muito importante. Como Timóteo, todo aquele chamado por Deus para o ministério da palavra,
é alguém a quem Deus confiou o bem mais caro do universo, que é o Evangelho, que é a mensagem da salvação. Logo, a função de um ministro é manter esse tesouro intacto. É manter esse tesouro protegido. Não é meu dever tentar melhorar o Evangelho. Eu não estou autorizado a adicionar, nem retirar nada dessa mensagem. Por quê, pastor? Porque o Evangelho é da autoria divina. O Evangelho não é meu. O Evangelho é de Cristo. O Evangelho é de Deus. E como ministro, eu recebo, eu protejo. Eu anuncio exatamente como ele é revelado na palavra. Esta é a função do ministro. Eu estou dizendo tudo isso simplesmente para afirmar o seguinte: não podemos nos afastar da simplicidade do Evangelho. Que é exatamente o que esses hereges em Éfeso fizeram. E o que tem acontecido em muitas igrejas, irmãos. Muitas igrejas. É o que pastores fazem para atrair as massas e para mantê-las por perto. Eles floreiam o Evangelho. Eles escondem a vergonha do Evangelho. E aqui, meus irmãos, para vocês, há um princípio fundamental para escolher e para permanecer em uma igreja. Nós precisamos indagar o seguinte: será que esse pastor honra o depósito que ele recebeu do Senhor? A coisa principal que você deve olhar numa igreja, meu irmão, não é se o pastor é simpático, não são as programações e os eventos que ela promove, não é a sua estrutura, ainda que todas essas coisas tenham a sua importância. Mas elas não são as coisas primárias. A coisa mais importante é: será que o pastor dessa igreja é um pregador fiel do Evangelho? É um expositor da palavra de Deus? Será que ele apresenta todo o conselho de Deus? Será que ele não maquia o Evangelho, mas o apresenta em sua simplicidade e pureza? Será que é alguém que tem zelo pela sã doutrina? Porque, meu querido, a igreja pode ter estrutura. Os irmãos podem ser simpáticos. As programações e eventos podem ser os melhores da cidade. Mas se o pastor não for um bom depositário do Evangelho, essa igreja está fadada à ruína. É só isso, irmãos. É só a fidelidade que mantém a igreja longe do falatório inútil, da superstição, da heresia, que desviaram muitos da verdade. Crianças, preste atenção. Estou de olho em vocês duas, viu? Crianças, vou dizer uma coisa para vocês. Preste atenção. Nunca esqueçam disso. Qualquer pessoa que perguntar isso para vocês, vocês precisam saber responder. Quando perguntarem a você qual é a coisa mais importante na sua igreja, ou qual é a coisa mais importante que a igreja tem que ter, você tem que dizer assim: o Evangelho. Entendeu, sabe? O Evangelho. Por quê, Aurora? O Evangelho. Por quê? Porque uma igreja pode ter tudo. Pode ter brincadeira, programação para vocês. Mas se ela não tiver o Evangelho, essa é uma péssima igreja. Você tem que dizer assim: papai e mamãe, nunca me leve nessa igreja. Porque o Evangelho é o bem mais importante do mundo. Lembra disso, tá bom? Qual é a coisa mais importante que tem que ter numa igreja? O Evangelho. Se tiver um monte de coisa legal, mas não tiver o Evangelho, essa é uma igreja muito ruim. Tá bom? E para tudo isso, meus irmãos, nós também precisamos muito da graça de Deus. Não é só Timóteo que, como pastor, precisava da graça. Toda a igreja é abençoada por Paulo com ela. É somente por meio da graça, irmãos, que, como toda essa carta tem ensinado, que nós somos capazes de lutar pela fé. De manter a igreja pura. Porque esse é um trabalho difícil, irmãos. Isso não é um trabalho que se faz pela própria força e determinação. É um trabalho que só é viável, só é possível, só é realizável pela graça de Deus. A graça que salva o pecador. A graça que o fortalece para a missão. E para concluir, qual é a principal preocupação de Paulo ao escrever 1 Timóteo? É garantir que o Evangelho da glória de Deus, como ele mesmo chama no capítulo 1, seja protegido e pregado com pureza.
Isso porque, como tenho insistido, irmãos, o Evangelho é sim a mensagem mais poderosa do mundo. E o que esse Evangelho ensina? Que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, até o pior deles. Este Evangelho ensina que há um só Deus e mediador entre Deus e os homens, que é Cristo Jesus, homem, que ofereceu-se a si mesmo como resgate para a salvação dos pecadores. O Evangelho pregado por Paulo e Timóteo conta o mistério da piedade. O Deus eterno que encarnou, que foi justificado em espírito, que foi contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. O Evangelho é sobre o Cristo que deu a boa confissão perante Pôncio Pilatos na cruz. E que voltará para julgar o mundo com justiça. Este mesmo Evangelho, preste muita atenção, ele é capaz de perdoar os teus pecados e reconciliá-lo com Deus e de livrá-lo da ira que há de vir. Esse Evangelho é oferecido a você na noite de hoje. E eu digo a você, não feche os seus ouvidos, nem o seu coração. Se arrependa. Se arrependa do seu pecado. Creia em Jesus Cristo como Salvador. E o obedeça como Senhor. E assim você também desfrutará da graça, da misericórdia e da paz da parte de Deus. Amém? Vamos orar? Vamos orar neste momento. Senhor, nós louvamos o Teu nome, ó Deus. Porque o Teu Evangelho é maravilhoso. O Teu Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. E Teu Evangelho foi pregado na noite de hoje. Por isso eu rogo a Ti, Deus, tenha misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia da Tua igreja, que precisa lutar, Pai, para manter puro este Evangelho. E eu rogo a Deus por aqueles entre nós que ouvem este Evangelho, mas não recebem este Evangelho. Deus, abre-lhes o coração. Dá-lhes coração de carne, ó Deus, para amar e temer a Ti. Lhes dá arrependimento e fé. Desperta-os do sono que estes têm vivido. Tu sabes quem são. Ó Deus, mas nós cremos no poder do Teu Evangelho. Ajuda a nossa igreja, Deus, a ser pura. Ajuda a nossa igreja a nos conformar ao padrão do Novo Testamento. Padrão este que vimos em 1 Timóteo. Nos dá a Tua graça, Senhor. Porque sem Tua graça nada podemos fazer. Pedimos a Ti no nome de Jesus. Amém.